Hoje a gente está recebendo aqui o Ricardo Moreira, que é especialista em educação tecnológica e profissional, e o Marcos Silva, que é especialista em redes industriais na linha de produtos da SMC. Né? Bom, o que a gente vai estar conversando hoje? A gente vai estar conversando hoje aí, principalmente dos desafios ligados a esse mundo da atuação, sensores e dispositivos ligados ao que a gente poderia chamar da grande área da mecatrônica, né? Que tem a ver aí com a camada de atuação, de interação dos dispositivos. E como todas as áreas de tecnologia voltada à automação, isso tem passado por uma transformação, né? Esse conceito de transformação digital, de digitalização, tem se aproximado desse universo. E a gente quer entender, né, até que ponto, que novidades têm chegado, até que ponto o que a gente pode chamar de tradicional na área de pneumática continua valendo e como é que isso está se mostrando, né? E no final aqui a gente discutiu um pouquinho também a necessidade de atualização profissional, né? A necessidade de entender tanto a atualização do profissional que já está na indústria, quanto da atualização curricular, né? Para a produção, né? Para o desenvolvimento dos novos profissionais. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, jogando algumas perguntas aqui para nos guiar, gente. Primeira coisa que eu queria saber é como é que vocês enxergam assim, o ciclo da pneumática como tecnologia voltada ao mundo industrial. Aí. Como é que você vê isso? Bom, o ciclo da pneumática. É engraçado, né? Porque quando a gente pega a maior parte da literatura, o pessoal vai buscar pneumática lá no 300 anos antes de Cristo, né? Um camarada que chamava Catecíbios, né? E todo mundo, Catecíbios, o pai da pneumática. Catecíbios ele criou a bomba de Foley, o primeiro dispositivo pneumático da história. Só que essa pneumática que está na indústria hoje, né, ela não é a pneumática de Catecíbios. Né? Na verdade, essa pneumática ela evoluiu da técnica do vapor. Né? Então, quando a gente pega ali o primeiro motor a vapor moderno, que é de James Watt, né, o princípio de funcionamento dessas máquinas a vapores da primeira revolução industrial, tudo que a gente encontrava nessas máquinas, a gente encontra no sistema pneumático. Né? Então, a própria locomotiva a vapor, todo mundo lembra da locomotiva, mas com o mesmo princípio de operação, a gente tinha o barco a vapor, a prensa a vapor, o tear a vapor, o carro a vapor. Não era só a locomotiva, tudo era movido a vapor. O princípio de funcionamento é o mesmo. Então, por que a pneumática ela é tão popular? Né? O princípio de funcionamento é o mesmo, é um princípio de operação que é utilizado na indústria há mais de 100 anos, né? É muito fácil, né? Pneumática tem ar, não tem ar, tem ar funciona, não tem, não funciona. A construção dos circuitos é muito simples, né? E toda essa simplicidade, isso inspira confiança para a mão de obra, isso inspira confiança no mantenedor do circuito, isso inspira confiança para fabricantes de pequenos dispositivos. Né? Então, a gente nunca fala quem é melhor, né? A pneumática é melhor que a hidráulica, a elétrica é melhor que a pneumática, então não tem tecnologia melhor, as tecnologias elas se completam. Né? Então, quando você busca simplicidade do movimento, quando a gente busca simplicidade da construção de um dispositivo, de uma automação, a pneumática é a maneira mais fácil de fazer isso e quiçá também a maneira mais barata. Né? Então é uma tecnologia barata, é uma tecnologia acessível. A gente costuma dizer, né, de uma forma bem simplória, né? Assim, se você precisa de força, mas muita força, sua solução é hidráulica. Se você precisa de precisão, se você precisa de controle, se você precisa monitorar o que está acontecendo, né, a maneira mais fácil de fazer isso é com a elétrica. E a pneumática, né, não chega nem longe, né, não chega nem perto, né, da força da hidráulica. E, poxa, vou dar um exemplo. Né, imagina que eu tenho um atuador pneumático que eu quero sair do curso 0 ao curso máximo. Né, do curso 0 ao curso máximo, é uma moleza de você conseguir esse movimento. Agora eu quero fazer uma parada intermediária. Ele tem 100 milímetros de curso, eu quero parar no 50. Na hora que você manda ele parar assim, ele para no 51, ou no 49, ou no 53. Quando você, consegui, ajustei, agora ele para no 50. No próximo ciclo ele para no 51. Propriedades físicas dos gases, né? Compressibilidade, expansibilidade. Então isso é a física da pneumática. Então, precisão, né? Se você está trabalhando com finais de curso, é uma tecnologia 100% precisa. Se você precisa precisão em cursos intermediários,
né? É possível fazer, mas não é simples. Não é simples e nem barato. Aí você começa a fugir da E talvez tenha outras soluções que atendiam. A pneumática ela começa a aparecer com solução em automação industrial a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí ela já começa a aparecer com mais evidência na indústria, né? Nos anos 90 ela era muito presente. Então a gente entrava na indústria automobilística, a gente ainda encontrava circuitos complexos com lógica 100% pneumática, usando circuitos cascata, circuitos passo a passo, né? Então era uma automação muito bonita de ver, né? E uma ciência que ela está entrando em desuso, né? Então a gente não encontra a pneumática hoje na indústria, ela ainda existe na transformação do movimento pneumático para o movimento mecânico, né? Mas o comando hoje ele é majoritariamente elétrico, né? Então aquelas lógicas de circuito cascata, circuito passo a passo, né? Tinha até o misto disso, que era o casca-passo, né? Era uma forma popular que a gente juntava, né, a técnica do passo a passo com o circuito cascata, né? Isso eu encontro ainda, quando eu visito uma ou outra indústria, eu ainda encontro isso em máquinas muito antigas. Então, essas máquinas, quando elas param para fazer uma atualização, ela já ganha um comando, um CLP, ela já ganha um comando eletrônico, né? Então, a gente pode mapear a pneumática, onde o boom dela, o ápice dela, foi ali os anos 90, até final dos anos 90. Né? Então, essa pneumática, a gente sabe que ela não vai deixar de existir, né? A pneumática ela ainda vai existir, só que, né, ela se limitou a elementos de trabalho e elementos de comando. Então aquela parte de elementos de sinal, né, isso foi substituído para a parte do comando eletrônico. Que não deixa de ser a transformação da terceira revolução industrial, né, que é essa entrada da eletrônica mais forte. Certeza. Legal, né? E de lá para cá, o que tem surgido de novidade, né? Nesse mundo da pneumática, que não é tão só pneumática, na verdade, isso, né? Eu acho que a história aqui é que cada vez mais tem outras tecnologias que a gente pode chamar de automação ou mecatrônica, né? Para poder olhar de uma forma mais holística. O que tem surgido de novidade? A pneumática, então, e mesmo, né, quando ela se limitando a atuadores e válvulas, nessa parte de elementos de trabalho e elementos de comando, não é a mesma coisa que você comparar produtos de 10, 20 anos atrás. Então, sistema de vedação é totalmente diferente, sistema de lubrificação totalmente diferente, né? Válvulas trabalhando com potência de consumo muito mais baixo, isso dá um ganho de vida útil de solenoide absurdamente maior do que era. Eu vou até além, viu? Então a pneumática básica ela não é o que é há 10, 15 anos atrás, mas o Marcos, que é o nosso especialista em redes, comunicação serial, e a gente vê que é tendência, né, mês a mês, isso está cada vez mais presente na indústria, né, ele tem muita coisa para contar para a gente no que diz respeito à novidade. Né? Sim. Não, o que eu acho interessante da pneumática, assim, ao longo do tempo, por mais que não seja a mesma pneumática, a gente sofreu muita automação. A automação agregou muito na pneumática, né? Então a gente tem diversos dispositivos que agregam a pneumática. Né? Então a gente está trabalhando, em vez de uma pneumática mais simples, uma pneumática um pouco mais tecnológica, vamos dizer, nesse sentido. Então, por exemplo, vou citar o exemplo da SMC. Até pouco tempo atrás, a SMC chamava SMC pneumáticos no Brasil, e atualmente a gente trabalha com uma SMC automação. Legal. Isso porque a gente mudou o nome, porque a gente desenvolve novos tempos. Exato, novos tempos. Outra coisa que é bem interessante comentar é o perfil das pessoas que estão vindo para a SMC. Então, há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, o perfil dos empregados que a gente tinha eram mais as pessoas que vieram da engenharia mecânica, da engenharia dessa escola, né? Sim. Hoje em dia, a tendência é que as pessoas venham da mecatrônica ou até mesmo da elétrica, porque são produtos diferentes do que a gente utilizava anteriormente. Né? Então hoje, por exemplo, a gente fala na SMC, dos produtos da SMC, eu tenho que falar de uma válvula, de um atuador pneumático, e eu falo de uma tecnologia E-Link, de uma tecnologia wireless. Então são conceitos bem diferentes assim do que existia anteriormente, né? Então, isso mostra um pouquinho da evolução da pneumática. Legal. Nesse sentido. E dessas tecnologias que têm chegado aí, eu acho que uma interessante, né, que a gente já tinha discutido, era a questão das redes, né? Como é que os dispositivos de atuação ou mesmo sensoriamento, né? Depois a gente pode falar de sensor também, que eu acho que é uma parte importante da linha. Quando o pessoal pensa em SMC, às vezes pensa só na atuação, mas temos sensores também, né? A questão das redes, né? Como é que isso está chegando para esse mundo? Isso foi mais uma evolução que veio, principalmente da terceira revolução industrial, né? Então, essa conectorização com os dispositivos,
a gente tem a parte de comando e a gente tem a parte de controle. Como que a gente interliga eles, né? Então ficou muito complexo, principalmente na indústria automotiva, de você fazer uma ligação ponto a ponto ali com diversos conectores, diversos atuadores, diversas válvulas. É muito complexo trazer esses cabos. Então o que acontece, a própria tecnologia da pneumática tenta se moldar para trazer mais facilidade para isso, né? Então os fabricantes SMC e outros fabricantes te agregam essa tecnologia para facilitar a implementação delas. Então nós temos hoje terminais de válvulas com esse tipo de tecnologia para facilitar a instalação, a integração com os componentes, né? Então é mais nesse sentido de facilitar a integração. Beleza, e talvez até deixar mais tangível para a galera, né? Nós estamos falando de terminais de válvula, onde em vez de eu ter N conexões de I/O direto, né, eu chego com uma cabeça de rede, né, como se fosse a mesma cabeça de rede que eu teria num bloco de I/O remota, né, se eu estivesse pensando em I/O, só que aí em vez de eu fazer a cabeça de rede no I/O, para o I/O bater a válvula, a gente já vai com a cabeça de rede direto no manifold. Perfeito. Né? Em vez de você trazer um cabinho ali para cada solenoide, né, a gente traz um cabo e aciona diversos solenoides ao mesmo tempo. E ali a gente já trabalha com uma tecnologia de rede. Ali a gente já trabalha com uma tecnologia de rede, com diagnóstico, com mais informações. E que redes, por exemplo, que a gente vai encontrar hoje? As mais comuns no mercado, Profinet, Ethernet IP e Ethercat, que são os baseados em protocolo Ethernet, né? Mas também as um pouco mais antigas, né, como protocolos DeviceNet, Profibus, que ainda são bastante utilizados na indústria. Então, todo esse tipo de tecnologia a gente consegue encontrar nos terminais de válvulas atualmente. Joia. Legal. Então, na verdade, eu posso escolher, na verdade, a tecnologia da rede que eu quiser, né? Conforme a implantação, de repente, mesmo um sistema legado, uma expansão pode ser feita assim. Exatamente. A SMC, a gente é um fornecedor de produtos, a gente tem uma cartela gigantesca de clientes, né? Então, a gente desenvolve produtos para todos eles. No nosso portfólio, a gente vai ter, né, protocolo Profinet, Ethernet IP, porque cada um deles vai utilizar um determinado padrão. E da nossa parte, que é bem específico. CC-Link, que aqui na América do Sul é bastante específico, mas no Japão é o principal protocolo. Então aí eles utilizam bastante, principalmente por causa de outros clientes que utilizam essa tecnologia. Legal. E as novidades aí em termos de rede, né, que a gente está conversando, principalmente a IO-Link e comunicações sem fio, né? Conta um pouquinho desses dois aí, que eu acho que são a bola da vez. São tecnologias bem interessantes. A IO-Link ela nasceu para a SMC, ali, a gente deve estar falando em 2018, foram os primeiros produtos que a SMC lançou com a tecnologia IO-Link. Né? E quando lançou essa tecnologia, a gente ainda não sabia muito como que os produtos iriam vir em relação ao preço. Né? Porque uma coisa é você colocar uma rede Ethernet IP, por exemplo, num sensor. Sim. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Primeiro que o sensor ele vai aumentar em tamanho, dimensão, né, para ele ter essa hardware compatível com a Ethernet IP ou Profinet. Segundo é o custo. Então, quando a gente fala de sensor, a gente está falando de elementos com baixo custo. Sim. Então, se a gente agrega algum protocolo de rede, esse tipo de coisa, a gente tende a aumentar muito o custo e se torna inviável a utilização deles. Sim. O IO-Link ele veio com essa possibilidade de trazer os recursos de uma rede de comunicação e manter viavelmente econômica a aplicação deles. O baixo custo do dispositivo. Baixo custo do dispositivo. Então, se você pegar um dispositivo IO-Link, ele utiliza um cabo de sensor, não um cabo de rede. Mais um ponto ali que a gente consegue trabalhar com ele de uma forma viável. E aí, na questão do desenvolvimento dos sensores, né, então, ao invés de eu desenvolver um sensor que só vai me informar se atingiu determinada pressão, atingiu determinada vazão, eu consigo extrair mais dados deles. Né? Então, eu consigo saber exatamente qual o valor de pressão, consigo trazer as informações de diagnóstico do sensor. Então, do ponto de vista do fabricante, eu consigo criar até mecanismos para monitorar a vida útil do sensor e enviar essa informação. Porque até então eu não conseguia enviar essa informação, por que eu ia criar alguma coisa para monitorar a vida útil do sensor? A gente não consegue mandar essa informação. Não tinha caminho para mandar essa informação. Não tinha. Agora, com o IO-Link, eu tenho esse recurso, então é válido da nossa parte, né? Criar monitoramento da vida útil do dispositivo e eu envio essa informação. Mais uma forma. E essas informações, né, que tá nesse grande campo, aí vamos falar da gestão de manutenção, né, que é muito importante para a indústria, né? Eu consigo, inclusive, monitorar os dispositivos pneumáticos mais tradicionais através do seu tempo de atuação, né, de exposição. Um recurso que eu acho, um recurso que me chama a atenção, que eu gosto muito, principalmente na parte de sensores e IO-Link, é aquele copy and paste de parametrização. Né? Então, você tem... vou trocar um sensor convencional, um pressostato convencional, aí você põe um pressostato novo, eu tenho que ir lá reparametrizar ele, né? Fazer de novo o setup dele. Né? E você tem esse recurso do copy and paste direto pela rede. Né? Então você colocou um sensor novo, ele já vai assumir a parametrização necessária do processo, de acordo com o processo que ele já estava instalado. Diminui o tempo de máquina parada.
né? Sim, no tempo de configuração também, o cara ter que ir lá fisicamente configurar um... Então, esse tempo de máquina parada, o cara espetou ali. Lá, né? O IO-Link ele traz esse recurso também, né? Então com o IO-Link a gente consegue enviar também todos os parâmetros de configuração do sensor. Então não só os dados das variáveis que ele está monitorando, nem dados diagnósticos, ele também consegue trazer os dados de parâmetro. Então se você pegar ali o datasheet do sensor, ele está lá, 100 parâmetros. A gente pode configurar tudo isso de forma virtual, lá pelo CLP, acessar um a um, sem manualmente em cada um deles. E eventualmente exportar esses dados para outros sistemas, né? Exatamente, você fala essa configuração. A gente citou, né, então, máquina parada, manutenção, mas imagina também, né, essa possibilidade em fabricantes de máquina. Legal, porque o cara na produção seriada, ele também ganha um tempo absurdo, né? Faz sentido. Exatamente. E comunicação sem fio? O que você pode Legal falar também. de comunicação sem Legal também. Então quando a gente fala, mais uma vez, né, pneumática, como é que você relaciona pneumática com tecnologia wireless, tecnologia sem fio, né? A gente conseguiu. Basicamente, nos terminais em rede, né, que a gente citou aqui anteriormente, que você comunica com vários solenoides através de um cabo de rede, esse cabo de rede específico é um cabo um pouquinho difícil de ser trabalhado em algumas aplicações. Ele não é um cabo flexível. Sim. A característica... Às vezes ele é shieldado, né, por questões de interferência eletromagnética. Exatamente. Ele tem pares trançados, então construtivamente, né, e é necessário que ele seja dessa forma, ele impede que seja um cabo flexível. Então, em algumas aplicações, como mesa rotativa, robô, existe essa dificuldade de trabalhar com esse cabo, porque ao longo do tempo ele rompe. Com o tempo ele rompe. Toda vez que a gente apresenta essa tecnologia que a CMC disponibilizou, falar com o pessoal da manutenção, alguém levanta a mão e fala, teve um dia que quebrou aqui o cabo, a gente parou 8 horas a produção, e aí vem uma historinha triste, né? Porque assim, realmente acontece na indústria, não é um conto de fadas não, realmente acontece. E o que a CMC desenvolveu? Uma opção para a gente trabalhar com rede, mas sem um cabo de comunicação. Então, basicamente, a gente vai ter aqui dois dispositivos, um que é chamado mestre e outro que é chamado de escravo, né? Hoje a gente utiliza a nomenclatura de base remota, né? Não mestre e escravo, mas o comportamento é esse, base remota. E aí esse módulo aqui base, ele está numa posição fixa, a gente recebe aqui um cabo de comunicação, porque ele fica na posição fixa, e o módulo remoto que está numa posição móvel, ele não tem esse cabo de comunicação. Aí a gente consegue instalar, por exemplo, no gripper de um robô que vai estar se movimentando, uma mesa rotativa que está se movimentando, sem ter a preocupação com o cabo de comunicação. Essa é uma tecnologia que é bem interessante, a gente tem conseguido fornecer bastante aqui, porque os clientes têm entendido que o produto é um produto bem robusto. Porque quando a gente fala do wireless na indústria, tem sempre existe um pé atrás, né? Um pé atrás. E como que a gente, né, como que a gente passa desse medo, né? Testando. Sim. A gente fornece um produto, testa, valida e vamos acompanhar. Eu queria só chamar a atenção, porque eu lembro que foi você que me explicou isso, cara, a primeira vez que eu vi essa solução da SMC, a gente estava fazendo um evento na Volkswagen. Né, e foi a primeira vez que eu vi a solução. Né, e você tava do lado. Né, e a gente estava em volta a gente estava apresentando isso num ambiente de solda, né, de solda elétrica. Né, aquele ruído eletromagnético assim, para todo que é lado. Né. E aí eu comentei com o Marcos assim, Marcos, mas cara, esse wireless vai rolar? A gente tá poxa, cara, não entra nem gente com marca-passo aqui, né? Eu vou botar a comunicação. E aí você explicou para mim o princípio de funcionamento. Você, não, ele trabalha com pulsos, né? Numa frequência totalmente diferente. E esse pacote de pulsos nessa frequência diferente, né, vai fazer com que ele não sofra a interferência do ambiente de ruído eletromagnético, né? Aí eu olhando para o Marcos assim, eu falei assim, puxa. Que bom, né? Quero ver. Realmente uma tecnologia que quebra paradigmas. Eu vou ser sincero, quando a gente lançou, também tive essas mesmas preocupações. Será que vai? Até a gente realmente instalar e ver ele em funcionamento. E realmente é um produto bastante robusto. Aí, do meu lado aqui, né, da minha área de formação é telecom, né? E uma das coisas que eu estudei bastante foram redes industriais baseadas em fio. Inclusive tem algumas propostas legais, Wireless Heart, ISA100, que não pegaram tanto assim, né? Talvez porque tenham vindo antes da época, né? E realmente sempre teve essa preocupação. E aí quando você olha a tecnologia que os caras fazem, o negócio é uma camada de segurança em cima da outra, e salto de frequência, lista negra, não sei o que, né? Então dá para fazer, né? Eu acho que essa desconfiança existe pensando em sistemas praticamente analógicos, que se tentou lá 20, 30 anos atrás, aí não funciona mesmo, né? Mas perto das tecnologias de comunicação digital que a gente tem hoje, realmente se consegue um negócio muito legal. É algo novo. Esse daqui que a gente está conversando, que eu estou comentando, é um que a gente lançou há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ele tem um alcance de 10 metros. A gente lançou um recentemente, a gente acabou de pegar a homologação da Anatel e o alcance dele é de 100 metros. Então a gente trouxe para um outro patamar essa tecnologia wireless. Então 100 metros de distância entre
módulo base remoto. De raio. De raio. Legal. Então aí a gente consegue Começa realmente a levar demais, essa tecnologia para um outro patamar. Com certeza. Então, mais uma vez, né, sempre que é uma empresa inicialmente de pneumático, hoje a gente está trabalhando com empresas de automação. E já estamos falando de já tecnologia estamos falando de tecnologia no ar, né? 100 metros de distância, né? Não é um produto que você vai procurar no A pneumática é a nossa essência, né? Então a gente sempre escuta dos nossos colegas, assim, de todas as subsidiárias do mundo, assim, essas discussões. A pneumática é a nossa essência. A gente nunca vai deixar de desenvolver novos produtos ou novas soluções para automação pneumática. Só que a gente observa cada vez mais a pneumática integrando com outras tecnologias. Que eu acho que isso é uma questão muito importante, que também está ligado ao que a gente está tratando do ponto de vista educacional, né? É que se a gente olhar historicamente, todas as tecnologias elas tinham uma certa independência, né? Então quando eu pensava em motores, era um universo motor e comando elétrico, pneumática era um universo, hidráulica era outro universo, sei lá, eletrônica era um outro universo, telecom era um outro universo. Eu digo, se pensar a história das telecomunicações, ela era uma coisa que rodava sozinho, voltado para telefonia, TV durante muitas décadas, né? E eu acho que o que caracteriza o nosso cenário de tecnologia e das engenharias também, inclusive a própria formação em engenharia passa por essa dificuldade, que é as tecnologias estão se permeando, né? Então agora, você falou, poxa, eu estou falando de pneumática, mas não posso falar mais só de pneumática, porque o mundo já misturou. Então eu tenho que ter programabilidade, tem que ter rede, tem que ter telecom, né? Quando eu levo para um outro universo, por exemplo, se a gente estivesse falando de drivers aqui, né, ou de motores, eu estaria pensando em motores, estaria pensando em drivers, estaria pensando em redes. E não sei se... Não, tem fabricantes que tem, por exemplo, inversor que eu parametrizo por Bluetooth. Então já cheguei de novo nas telecom, né? Então isso eu acho que é uma coisa que caracteriza, e isso tem um impacto educacional, porque a nossa estrutura educacional, de certa maneira, na maioria dos casos, ela ainda segue, e muitas vezes é um recurso de simplicidade para conseguir organizar um tema que é complexo, e uma formação, seja um técnico eletrônica, mecatrônica, uma engenharia mecatrônica, né? Que é compartimentalizar os temas, né? Só que cada vez mais no dia a dia você não consegue separar esses negócios. Exatamente, a tendência é de agregar. Mas, por exemplo, a pneumática ela sempre foi um bracinho da mecânica. Né? Hoje a gente encontra com frequência até, né, nas escolas técnicas, a bancada, aquele simulador de circuitos pneumáticos, ele faz parte do currículo do curso de técnica eletrônica, do técnico de automação. Sim. Né? Eletricista de manutenção, curso que é o Senai chama de... Era o CAI, né? Eu não lembro. O curso profissionalizante, né? Então, que não é o curso técnico, né? É o ensino, é o aprendizagem industrial. Esse é o termo. Então, no curso de eletricista de manutenção de aprendizagem industrial, né, faz parte do currículo, o cara tem tantas horas ali de pneumática. Sim. Não, legal. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, a forma de tratar o assunto pneumático deveria se pensar, né, de maneira mais multidisciplinar. Né? A pneumática ela evoluiu muito, né? Então, por exemplo, é muito presente na indústria, isso é facilmente percebido por nós, porque é só a gente olhar o nosso sistema de comercial, o que a gente está vendendo. Só ver o catálogo. É só ver o que está vendendo. Então, é muito presente na indústria o terminal de válvula, em N configurações, né? Seja ele com protocolo ou não, ou ponto a ponto, né? Com ligação direta. O terminal de válvula é aquilo que a gente mais vende. E é difícil você encontrar uma escola que tem um terminal de válvula para mostrar para o aluno. Trabalha a válvula todo isolado. Eles trabalham com válvula, né? E aí a hora que o aluno se forma, a hora que ele entra no campo, onde está a válvula? Né? Tem um bloco de válvula na frente dele ali. Né? Então a gente precisa... A gente tem essa preocupação, né? Então a SMC está sempre fazendo workshops, né? A gente participou, né? A gente participou do lançamento, tá na camisa do professor, né? Então a gente participou do lançamento da Smart, e a Smart Concept, né? Então a gente percebeu essa preocupação, né, da Exto em trazer para a solução educacional aquilo que realmente está presente na indústria. Então os módulos, né, todos os módulos tanto da Smart Concept quanto da Smart 4.0, todos os módulos com terminal de válvula. Né, exatamente do jeito que é na indústria, usando a válvula que usa na indústria, usando a tecnologia que usa na indústria. Então, né, teve essa preocupação e, né, integração da pneumática com diversos outros atuadores, com diversas outras tecnologias. Né, a solução que vocês desenvolveram, né, a Smart e a Smart Concept, ela tá muito próximo do que está na indústria. Legal. Né, então, a primeira coisa, assim, a gente bate o olho no showroom onde vocês estavam expondo a máquina.
não parecia que a gente estava vendo um equipamento educacional. Assim, ele tinha a cara de uma máquina construída para a indústria. E olha que legal, né? Da parte pneumática, né? Você pega a parte pneumática, lá tem um terminal de válvulas e tem um sensor lá de monitoramento, lá de vácuo ou de pressão. Tá com 2 dispositivos pneumáticos. Mas esses 2 terminais, eles estão comunicando com o Mestre EULink, porque eles estão no protocolo EULink. Então você tem que configurar ele no Mestre EULink, você tem que configurar esse Mestre EULink no CLP. E lá no CLP você vai acessar todos esses parâmetros. Então a gente não está falando mais só de pneumático, né? Então, para você ter as informações ali daquele sensor que você está monitorando e explorar os recursos que ele tem, eu tenho que passar CLP, rede, exatamente. Você tem que passar por tudo isso, não é só realmente instalar ele lá. Instalar é o primeiro passo. Essa é uma dupla preocupação na construção dos dispositivos, né, dos equipamentos didáticos, das bancadas didáticas, que primeiro, trazer essa tecnologia. Na verdade, não é nem uma dupla preocupação, é uma consequência. Na hora que você traz um cenário mais próximo do real da indústria, esse cenário real da indústria ele já é multidisciplinar. E aí o equipamento necessariamente fica multidisciplinar. Então, se eu pegar a Smart Concept, por exemplo, é impossível, tem 8 ou 9 válvulas, é impossível acionar uma válvula sem fazer uso de rede. Porque as válvulas estão no bloco e o bloco tem comunicação em rede. Para comunicar com o bloco em rede, eu preciso trabalhar com a programação do PLC. Sim. Aí eu falei, poxa, ficou mais complicado. Falou, sim, porque eu preciso treinar o aluno para complicação, porque na indústria é desse jeito. Eu vou ter que encontrar isso multiplicado por 10 na escala, né? Então isso é interessante, isso gera em algum momento um desafio, inclusive, de adequação curricular. Com certeza. Porque eu vou ter que trabalhar com essa... pensando nesse laboratório mais multidisciplinar, a disciplina, né, necessariamente a disciplina, a matéria vai acabar sendo mais multidisciplinar nesse sentido de conseguir trabalhar. Mas é o caminho, né? Porque essa dificuldade ela não é só também você adequar currículo, como também adequar professores, né? Porque o professor ele vai ter que dominar. Aquele professor que antes era só de elétrica e o outro professor que era só de pneumática, hoje o professor ele tem que saber, né, sobre comunicação, sobre comando, sobre controladores, sobre a pneumática, sobre, né, então você, o próprio universo do professor ele ampliou. Sim, e tem que ser, porque o aluno diz que o mercado espera do aluno também, né? Não espera o cara fechado numa caixinha de especialidade, claro que ele pode ter uma área de especialidade, mas cada vez mais fundo ele for na especialidade dele, mais coisa ele vai trombar em termos de outras tecnologias. E o aluno também procura isso, né? Por exemplo, o aluno que já está inserido no mercado de trabalho, ele quer se aprofundar um pouco mais, ele não espera encontrar alguma coisa que seja monótona ali, só de pneumática, por exemplo. Né? Ele entra numa instituição para tentar entender um pouco mais sobre como que é o dia a dia. Que ele encontra no trabalho dele lá, né? Trabalho dele, né? Das 8 às 5 da tarde. Exatamente. Né? Faz sentido. Legal. Uma outra coisa que a gente comentou aqui, talvez, de tendências e novas tecnologias, é a questão de atuadores voltados para robótica colaborativa, né? Que é outra tendência que, novamente, começa a misturar. Beleza, robótica colaborativa, mas chega uma hora que precisa atuar, né? Exatamente. E aí, como é que eu atuo? Mais um portfólio que a SMC está trazendo aqui também de produtos, né? Então, a gente tem a tecnologia de robótica colaborativa, né? Então, são robôs que são feitos para trabalhar no ambiente colaborativo com o ser humano. É diferente do robô industrial, que geralmente tem que estar enclausurado, né? E além disso, não só a tecnologia robótica sofre essa evolução, mas as garras também sofrem essa evolução. Então, e nós, como fabricante de garras, né, desse tipo de produto, a gente tem que trabalhar nele nesse sentido. Só fazer um parênteses, né? Não sei se vocês viram uma notícia recente, teve lá um campeonato de xadrez que colocaram um robozinho conversando, jogando com o menino, né? E chegou uma hora que o menino foi colocar a mão, o robô fechou e quebrou o dedo dele. Mas os malucos colocaram um robô industrial com uma garra industrial jogando com um menino de 5 anos, né? Eu vi então é um negócio absurdo. Que é um exemplo, né? Não era uma garra colaborativa. Exatamente. E nem o robô era colaborativo. Exatamente. Então quando você trabalha numa aplicação colaborativa que vai estar próximo da pessoa, você tem que tomar esses cuidados. Num ambiente colaborativo existe a possibilidade realmente de existir uma interação entre o humano e o robô. Pode realmente bater. Só que esse contato é limitado, né? Então é um contato que é seguro. Então é assim que você desenvolve essas garras que são utilizadas nos robôs colaborativos. Legal. De uma forma que trabalhe de uma forma segura. Muito legal. Outra coisa também que a gente está tentando absorver nos equipamentos, que está nesse mundo da atuação, é a questão também dos atuadores elétricos, né? Que de certa maneira complementam aí, né? Então se a gente fosse, não obviamente comparar, você já falou que não é uma questão de comparar as tecnologias, mas mostrar como é que elas integram, né? Atuação elétrica com pneumática. O que vocês veem com relação à atuação elétrica, seja linear, seja rotativa? Bom, no mês que vem eu completo 15 anos de SMC. Legal. E é incrível, né, traçando esse histórico, né? Eu me lembro quais eram a quantidade de opções que a SMC tinha de atuadores elétricos há 15 anos atrás.
E quando eu comparo isso com a quantidade, né, com a diversidade de atuadores elétricos que a SMC disponibiliza em portfólio hoje. Né? É absurdo, assim, e é uma linha que cresce muito e cresce rápido. Né? Então, desde de construção de atuadores, se vai ser um atuador linear, se vai ser um atuador rotativo, né? Opções de controle, tipos de drive. O legal, né? A grande sacada do atuador elétrico para o atuador pneumático é controle. Então você tem atuadores que você consegue variar a aceleração, variar paradas intermediárias, né? Vários pontos de parada. Eu tinha dado um exemplo no começo do nosso bate-papo, né? Assim, poxa, imagina que você quer tentar parar um atuador pneumático no meio do caminho. O atuador elétrico você vai parar ele onde você quiser, onde você precisar, né? Com controle de aceleração, com controle de velocidade. Então, com encoder embutido. Com encoder embutido. Então, poxa, atuadores elétricos, eles estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais fáceis e são cada vez mais utilizados. É uma fatia importante do nosso negócio, não só no Brasil, como no mundo. Né? Hoje é uma fatia importante do nosso negócio. Legal. E estoque preparado para atender Brasil e América Latina. Então é algo que antes a gente, se vender, eu mando trazer do Japão. Hoje a gente já tem um estoque local, porque a gente sabe que a venda disso é em larga escala. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Hoje passou a ser um arroz com feijão. Cara. E são tecnologias complementares, né? Então você pode ter atuadores pneumáticos no seu equipamento e atuadores elétricos para determinadas etapas. Eixos elétricos e eixos pneumáticos trabalhando em conjunto. Perfeitamente. São feitos para isso. São feitos para isso. Legal. Para o pessoal que eventualmente não conhece tanto o atuador, né? O atuador ele vai demandar um driver, né? Um controlador. Isso. Né? E esse controlador aí cai de volta na história da rede, porque aí eu preciso controlar esse controlador que é rico em parâmetros, né? A gente consegue configurar velocidade, posição, não só posição, né? Você falou da posição, mas a gente tem velocidade, a gente tem aceleração, torque máximo, até por questões de segurança, né? Muito rico. E para essa riqueza de dados, né, eu preciso novamente de rede. Né? Então também tem essa tecnologia. Legal, é uma tecnologia acho bem interessante, também totalmente complementar. Uma outra coisa que também a gente levantou é a questão de possibilidades de redução de consumo, né, seja elétrico, seja de ar, que acaba sendo elétrico, né, ou seja, redução de consumo energético ou aumento de eficiência energética, né? Eu acho que nisso também a gente tem evoluído bastante nesse universo pneumático. Isso é um problema, sempre foi um problema na pneumática. O fato do utilizador, ele acredita que o ar é de graça. A gente não paga conta de ar, emocionalmente, né? É verdade, verdade. Ainda não pagamos conta de ar. Como a gente ainda não paga conta de ar, a gente imagina, emocionalmente, a gente imagina que a pneumática é a melhor das tecnologias porque o ar é de graça. Né? Só que a tecnologia, né, para pegar esse ar da atmosfera, comprimir ele e jogar para dentro do sistema, não é. Máquinas grandes para a indústria, são máquinas grandes, são os compressores de ar. E tempo de ar, né, tempo de consumo de ar na rede é tempo de compressor trabalhando. Sim. Então, quando você está brincando com uma pistola de ar comprimido, a gente fala que é a vassoura pneumática, né, na indústria, a galera usa vassoura pneumática, pega a pistola de ar comprimido para limpar o chão, para limpar a mesa, para limpar a roupa, né, chuveiro pneumático, para tirar cisco de olho, né? Nunca façam isso. Né? Só pegar um gancho de segurança, né? A partir de 6 bar de pressão, quando você direciona o ar para a pele, né, esse impacto do ar com a pele, ele dilata os poros. Então, às vezes o pessoal fala assim, vou pegar uma pistola de ar para dar uma limpada aqui na minha pele. Né? Então, piorou a situação, porque a partir de 6 bar de pressão, né, ela bate na pele, dilata os poros, vai empurrar aquela sujeira para dentro dos poros, vai dar algum problema de irritação de pele, alguma coisa assim. E é muito comum, isso na indústria é muito comum. Né? Vazamento para todo lado. Então, poxa, eu trabalhei alguns anos na área de manutenção, eu me lembro que eu ainda era muito jovem, no início da minha carreira, eu me lembro de estar do lado de uma máquina aprendendo o ofício. A máquina era o tempo todo. Isso é o comum, né? Era o comum. Quando fica silencioso, que tá estranho. E aí, de repente, eu falei assim, o que tá vazando? Né? Eu, assustado, né? Aí o colega mais experiente, é ar. É ar. Só é. Então, a SMC ela tem uma equipe de trabalho, né, direcionada, uma metodologia da companhia, que é parte da nossa essência, é uma frente de trabalho que a gente chama de Energy Saving, programa Energy Saving. Né? Então, nós temos especialistas em Energy Saving, nós temos todo um grupo de pessoas preocupado com instruir os nossos clientes a reduzir o consumo de energia na pneumática. Então, o Energy Saving, parte do trabalho Energy Saving é vazamento. Então, esse caso é conscientizar o cara de que aquele que isso é
compressor trabalhando a mais. Né? Reduzir vazamento é reduzir trabalho de compressor. Reduzir trabalho de compressor é reduzir a conta de luz no final do mês. Né? Eu me lembro de ter visto estudos, isso há anos atrás, de ter visto estudos em grandes empresas do setor automobilístico que a conta de luz, né, no final do mês, só para ar comprimido, só para gerar ar comprimido, chegava a quase R$1 milhão. Caramba, 1 milhão. Né? Guarda de graça, aparentemente. E nessa planta, que era uma planta antiga, chegaram a encontrar 40% de desperdício com vazamento. Com vazamento? Ou seja, R$400 mil. Por mês? Por mês. R$400 mil de desperdício. Então, aí o cara, né, vassoura pneumática, chuveiro pneumático. Então, o caça-vazamentos, ele é um dos trabalhos, né, mas ele não é o principal. Então, a força que você tem no atuador pneumático, né, então, a força que você tem na ponta da haste, ali no movimento de avanço do atuador, é a pressão que você coloca nele multiplicado pela área do êmbolo. Né? Então, é meio que comum, né, você entra no chão de fábrica, você pergunta assim: qual que é o ajuste de pressão da tua máquina? Cara, põe 6, 7 bar. Cara, 6, 7 bar, dependendo, né, essa diferença de 1 bar, dependendo do diâmetro do atuador que você tem, dá 50, 60 quilos de diferença de força. Né? Então, quanto que é? Então, a pergunta, em vez de você falar, né, quanto de pressão que você coloca, é quanto de força que você precisa. Qual é a força que você precisa em cada um dos seus atuadores. Né? E quando você entende qual é a real necessidade da força que você precisa, a gente pode dimensionar para colocar atuadores com mais área de êmbolo e reduzir a pressão da rede. Reduzir a pressão da máquina. Então a máquina, em vez de estar consumindo 6, 7 bar, que o cara nem sabe porquê, né? Vamos ajustar essa máquina para que ela opere, ou vamos criar essa máquina, vamos conceber a máquina para que ela opere com 4 bar de pressão. Sim. Nem 5, nem 6, nem 7, ela vai operar com 4 bar de pressão. Aí eu consigo baixar a pressão de toda a rede. Sim. Né? Lógico que toda vez que você baixa a pressão, você aumenta o diâmetro de atuador. Perfeito. Né? Cara, vai chegar uma situação que eu não posso. Porque senão eu vou ter que ter um atuador com 350 milímetros de diâmetro e eu não tenho essa possibilidade, nem cabe na máquina. Né? Então a SMC ela tem disponível no mercado uma tecnologia que a gente chama de booster. Né? O booster ele é um compressor de ar pilotado pelo próprio ar que você coloca nele, onde ele recebe uma quantidade de ar a uma pressão, ele vai dobrar ou em alguns casos quadruplicar a pressão que ele está recebendo de entrada. E ele não é elétrico, ele é um equipamento pilotado. Né? Então a gente chama de pilotado, que é quando ele opera pelo próprio ar dele mesmo. Não significa aumento de consumo energético. Né? Lógico. Então, por exemplo, ele recebe 3 bar de pressão, ele vai jogar 6 na saída e aí sem precisar consumir mais da rede. Né? Então tem muitas situações, existem né, quando a gente vai fazer um trabalho de eficiência energética para um sistema pneumático, todo o sistema pneumático, a gente vai olhar vazamento, a gente vai olhar dimensionamento de atuadores. Né? A SMC tem atuadores com diâmetros intermediários, né? Então 55 milímetros de diâmetro, né? Para conseguir exatamente trabalhar com uma pressão mais baixa, reduzir 1 bar de pressão na entrada da máquina. Né? Então o que a gente tem que fazer é a análise. Então onde é que está o desperdício? Seu desperdício está em dimensionamento, seu desperdício está em vazamento. Né? Então muitos... Eu acho que, me corrija se eu estiver exagerando, Marcos, mas a maioria dos casos que eu me lembre, né, a gente tem um colega, né, importantíssimo para esse trabalho no Brasil, que é o Valdemar, que é o especialista no programa Energy Saving. Quando a gente olha a conclusão do trabalho Energy Saving, isso é quase que uma história que se repete em todos os casos. Né? O cara ele tem uma fábrica que ele tem 5 compressores, às vezes até mais, 10, 15 compressores. O cara tem lá 5 compressores. Ele está fazendo um estudo para comprar um 6º compressor, porque ele nunca tem ar suficiente na fábrica dele. Sempre que o Energy Save acontece, ele desliga um compressor. Às vezes até 2. Às vezes até 2. Mas aí a gente percebe que o trabalho está sendo bem feito. Que é quando, ao invés do cara comprar mais uma máquina, o cara reduz a quantidade de máquinas. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, de olhar assim, para onde que a gente vai fazer esse trabalho, cada caso é um caso. Mas isso aí também começa muito com a parte do monitoramento. Então a gente começa já verificando as empresas, a maioria delas não tem monitoramento do quanto elas consomem de ar comprimido em cada ponto do equipamento, ou na planta como um todo. Não tem. Então elas não sabem se hoje está consumindo 1.000 litros e amanhã está consumindo 2.000. Eles não têm essa visão. Então vai chegar um dia que a conta de luz vai aumentar tanto
e eles vão falar onde está acontecendo esse Então, problema. o cara não segrega nem a conta de energia, nem sabe Exatamente. o problema é vazamento ou mau dimensionamento. E tem tá sensor vendo para onde isso, tá né? acontecendo. Tem sensor para então, isso. isso O cara tá pagando a luz. Ele tá a pagando luz. luz. A gente tem um estudo da SMC que aproximadamente 20% do custo da energia elétrica é relacionado ao sistema de ar comprimido. 20% de uma empresa é relacionado ao ar comprimido, bastante coisa. A gente fez um trabalho recente relacionado à energy saving no cliente montadora, cliente grande, tem tecnologia, tem investimento, e a gente fez um trabalho em relação a geradores de vácuo. Os geradores de vácuo são um dos componentes que mais consomem ar. Então, se não estiver bem dimensionado ali, estiver legal, ele consome bastante. Resumindo, a gente trocou 30 geradores de vácuo, e quando a gente começou esse trabalho, né, com o tempo você já vai criando essa maturidade. Eu falei, aqui a gente vai conseguir ter bastante retorno em relação ao custo energético. Então a gente foi lá, o cliente não tinha, mas a gente instalou lá um sistema para monitorar ar comprimido antes de fazer essa modificação, e depois a gente fez junto com ele, vamos mensurar aqui quanto você está ganhando, né, o quanto você vai ter de retorno de investimento. Beleza, a gente instalou lá, resumindo, em 6 meses ele teria o retorno de investimento. Ele gastava R$100 mil por ano de ar comprimido para gerar ar com esses 30 geradores de vácuo, e em um ano, com a nova solução, ele gastava R$100. Era essa a proporção. Era essa a proporção. Mil vezes era menos. muito. Era uma proporção assim absurda. Era muita coisa. Caramba. É assim, hoje está gastando R$100 mil por ano, mas não começou assim. Ele tem esse gerador de vácuo instalado há 6, 7 anos. Então, há 6, 7 anos, provavelmente gastava 100. Mas aí, com o tempo, vai desgastando, vai gerando outros vazamentos, outro tipo de coisa. E aí vai aumentando. Se você não tem um sistema de monitoramento, você não percebe isso. Você não percebe. Sim, importante é que você monitorar. Isso é interessante porque é muito parecido com o que acontece na elétrica também, né? Às vezes você fica, mas o motor está funcionando e tal, e aí quando você faz a troca por um dispositivo de maior eficiência, o payback desse dispositivo é ridiculamente pequeno. Exatamente. Porque a perda de eficiência ou eventuais desperdícios, né, são muito maiores. Se você começar a conversar com a turma de, por exemplo, eficiência energética de motores, eles vão dar escalas desse tipo também. Você fala, poxa, meu motor está funcionando, vou trocar, vai. E ele vai se pagar em 3 meses, né? No caso do gerador de vácuo, que é um dispositivo que não é caro, né? Não é caro. Se for pensar, né, perto do gasto que ele pode estar, é impressionante. E nesse caso, ainda um dos pontos que foram mais interessantes até para o cliente mesmo, que é um montador, então está sempre preocupado ali com a quantidade de CO2 que é emitido, né? A gente tem que lembrar que toda vez que a gente consome energia elétrica, a gente está emitindo tem CO2. pegada de carbono associada e tal. Então, quando você reduz isso, você também reduz a sua pegada de carbono. Então, foi um dos pontos que foram bem importantes para ele no projeto e que até abriu a mente dele para ver outras ações assim, de realmente reduzir o consumo energético, né, de ar comprimido. Não, muito legal, que a gente tenta deixar de aprendizado assim, para as empresas. Para ter monitoramento. Sim. Né? Se você não monitora, fica muito difícil. Né? Legal, então pegar esse monitoramento para a gente meio que já caminhando para o final e vendo assim, dentro do universo da pneumática, talvez, principalmente didaticamente, né? Do ponto de vista didático, a gente tem olhado muito, ou tradicionalmente olha muito para a parte de atuação e muitas vezes até de lógica, né? Que onde a gente já viu talvez não é tão importante, mas a atuação é importante. Mas vamos pensar temas que a gente deveria estar associando, né? Associando a questão de redes, que vai estar ligado com a automação geral, a questão de sensoriamento e monitoramento, né? Então, também acaba sendo uma coisa muito importante, tanto para os aspectos de o chamado universo de manutenção ou eficiência energética, como o universo de operação também. Né? Você precisa ter mais inteligente em termos de sensoriamento para poder fazer um controle mais elaborado também. São temas que a gente deve trazer. Não, perfeito. Quando a gente agrega a indústria 4.0, só para agregar rapidinho, você tem um monitoramento, quando você consegue armazenar esses dados, né, ao longo do tempo, aí você consegue ter um padrão de comportamento. Então é aí que os conceitos da indústria 4.0 entram na pneumática. A gente cria um padrão e consegue analisar. Né? Inclusive interagindo com essa parte de eficiência energética, eu posso usar a tecnologia do BioLink para monitorar até mesmo vida útil de ventosa, né? Manipulação a vácuo. Né? Legal, verdade. Exatamente, isso que é o legal dessa conectividade, né? Na hora que eu tenho os dados, e aí eu preciso... Estava falando com o pessoal outro dia até no curso que eu estava dando, né? Você começa a ter que pensar o sistema de automação não só mais como sistema do ponto de vista do processo automatizado, mas dos dados daquele processo. Porque esses dados vão te dar a possibilidade de construção de outros sistemas que vão ser de manutenção, energia, né? Então, se a gente for pensar, antes a gente tinha uma aplicação que é a aplicação do controle. E hoje em dia, aquele processo tem várias outras aplicações subindo em cima dele, de manutenção, gestão de energia, etc, 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 que podem se beneficiar desses dados, e obviamente o projeto tem que passar por isso, e as tecnologias, eu tenho que agregar essa tecnologia
de dados naquela minha tecnologia, que é algo que eu estou trabalhando ali efetivamente, que é, por exemplo, a atuação pneumática, que vai fazer o trabalho que eu quero que seja feito. Né? Pessoal, caminhando aqui para o final, gostaria que vocês colocassem suas considerações finais. A última mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal. Uma mensagem que eu tenho é uma mensagem de ajuda. Nós precisamos atualizar equipamentos educacionais no Brasil. Então, o Brasil, temos grandes instituições que investem bastante em tecnologia, investem bastante em atualização, mas a gente sabe que isso não é uma realidade do país como um todo. Né? Então, eu vejo professores fazendo um trabalho hercúleo de ensinar alunos assim, sem equipamento, sem tecnologia, sem laboratório, né? Sem prática. A gente vê alunos se formando em cursos técnicos sem ter horas suficientes de laboratório, sem ter horas suficientes em prática. Né? Então, a minha consideração final é, né, que a gente não desista. Né? A gente precisa fazer um trabalho, e já estamos atrasados, a gente já está bem atrasado em fazer esse trabalho, em atualizar laboratórios, em atualizar a prática, a gente precisa preparar, né, de uma forma eficiente esses profissionais que a gente está colocando no campo. Então eu vejo uma urgência nisso. Né? E não é tão difícil, né? Porque a gente sabe que eles podem contar tanto com a SMC quanto com a Exto para isso. A minha mensagem também vem nesse sentido. Acho que a indústria 4.0 ela traz muito recurso, mas tem que realmente ter o conhecimento. Então, para você que está aí, né, procurando o que fazer, né, uma nova capacidade, né, realmente estudar esses recursos de como trabalhar com a indústria 4.0, porque realmente é diferente. Né? É uma diferença do que a gente trabalha, do que a gente está acostumado na automação industrial. Tem novos conceitos, novas tecnologias, novas formas de fazer. Então, nesse sentido, é o que eu deixaria como dica para o pessoal. Acho que o grande recado é que isso não é mais o amanhã. É o hoje. Isso é hoje. Sim. Não, legal, isso é importante colocar. O pessoal, 4.0 vai ser. Não vai ser. Está sendo, e se você acha que não, você está atrasado. Né? É isso aí. Beleza, pessoal. Hoje conversando aqui com o Ricardo e com o Marcos. E foi muito legal aqui, o pessoal da SMC, grande parceiro nosso. E até uma próxima. Valeu, galera.